Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Fala pessoal do marketing digital e agronegócio, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no podcast que transforma a estratégia em resultado. E para falar de resultado, a gente tem que trazer parceiros e empresas que estão gerando resultado há muito tempo. E é por isso que é um prazer inenarrável ter vocês aqui hoje, André, Jurandir. Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Aceitado o convite de falar um pouquinho com a gente. E vou apresentar um pouquinho os dois aqui para quem não conhece. Então, começar com o Jurandir Barroso, ele é CEO da Multibelt, uma referência no agro brasileiro, que partiu praticamente do zero ali e transformou a empresa com inovação, mas manteve firme aí o legado da empresa e hoje está passando por um processo de reestruturação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o André Mário, que ele é gerente comercial da empresa ali, com um time gigantesco ali de vendedores, que vai falar um pouquinho mais como é que está esse processo comercial, como é que é vender para dentro do agronegócio, os desafios e tudo mais. E a gente vai trocar essa ideia aqui. Espero que as dicas, as coisas que vamos conversar aqui, seja relevante para todos vocês. Então, André e Jurandir, muito bem-vindos, viu? Bom dia, Martin. Bom dia. É sempre uma satisfação a gente ter a oportunidade de falar do agro, especialmente da nossa empresa Multibelt, que estamos aí há mais de 30 anos voltadas para o agro. Então, para nós é muito importante transmitir o que a Multibelt vem fazendo ao longo do tempo. Eu que tenho a minha vida profissional 100% voltada para o agro desde os 20 anos de idade, então a gente tem um carinho especial pelo agro. Muito bom, muito bom. Bom dia, bem, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar um pouquinho do agro, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vive no dia a dia, e estamos aí para poder aprender e comunicar um pouquinho. Maravilha, maravilha. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, e aí, Jurandir, tem uma pergunta aqui que eu separei, porque eu acho que é muito importante quem está ouvindo a gente entender um pouco dessa visão. A gente já conversou um pouquinho, né, para dar um contexto, né, a gente, como agência, também é um fornecedor da Multibelt, né, a Multibelt é nossa cliente, e a gente conversando ali outro dia, você mencionou lá que no seu começo da carreira e tal, você chegou a ter algumas startups, desenvolver alguns softwares. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: eu queria que você contasse para a gente o que te inspirou lá no início a empreender, a você empreender dentro do agro, porque você sempre foi essa pessoa com vontade de empreender, né? E principalmente dentro do agro, né? Então, como é que surgiu essa vontade de empreender e criar coisas novas ali para dentro, soluções para o setor? Eu acho que quando a gente já tem um espírito de empreendedor desde da tenra idade, né? Eu fiz um concurso no Banco do Brasil, passei e optei por não ficar no Banco do Brasil, porque eu já estava numa empresa voltada para o agro, apesar de ser uma empresa pequena, mas eu acreditava que o agro iria crescer muito no Brasil, que é um país essencialmente agrícola, e por isso eu optei por ficar na empresa e tive uma participação societária nessa empresa, onde eu fiquei por 30 anos. Uma empresa voltada para defensivos agrícolas, né? Legal. Hoje é uma grande empresa aí, a Adamar, e nós começamos essa empresa em 1970. Ela começou em Bauru, depois transferimos para Londrina, e hoje a sede principal é em Londrina. Tem uma indústria grande, né? E depois de praticamente 30 anos, a gente optou
por sair do negócio, negociamos a nossa parte para tentar empreender mais com menos sócios, né? Porque lá nós éramos 6 sócios, tivemos uma convivência muito boa. Que bom. Não é fácil você ficar numa empresa 30 anos convivendo com uma sociedade com 6 sócios, mas infelizmente teve 2 que já se foram, Puxa. mas hoje a gente ainda é amigo desses que ficaram, né? Uhum. E todos eles estão aqui em Londrina. Ah, E legal. depois eu decidi partir para. Eu já tinha começado essa empresa junto com meus irmãos, mas aí, a partir do momento que eu saí daquela empresa, eu passei a me dedicar um tempo maior na Multibelt. Depois, em 2005, me apresentaram uma sugestão de um outro empreendimento. Eu É, acabei montando uma empresa de gestão de frota. O pessoal legal. fala em rastreamento de veículo, mas eu direcionei para gerenciamento de frota. E a gente teve muito sucesso. Mas em 2018, eu, para me dedicar mais à Multibelt, a gente acabou vendendo essa empresa para um grupo americano, e hoje é uma empresa também grande, que é a Trimble. E aí Uhum. eu passei a me dedicar exclusivamente à Multibelt. E a gente sempre tem, eu tenho essa preocupação, eu acho que o empreendedor, se ele puder ter foco no seu negócio principal, é importante, porque você fica com, apesar de não tomar, às vezes, muito seu tempo, mas a sua cabeça está voltada para outros negócios. Eu, que já fui dirigente de futebol durante 12 anos, também sei como é que isso é muito bom, mas prejudica as suas atividades. Então, hoje eu estou mais tranquilo, me dedicando totalmente à Multibelt, é uma empresa que nós estamos procurando fornecer o melhor para os nossos clientes, em termos de equipamentos e esteiras, né, para o Uhum. agronegócio. E estamos agregando outros produtos, sempre voltado para o agro. Então, Legal. a minha história é de praticamente 60 anos como comerciante aqui em Londrina, né? Felizmente a gente teve sucesso nessas atividades. E eu Que tenho muito legal. orgulho disso. Não, e é bom mesmo, a gente tem que ter orgulho mesmo, né? Se a gente não tem orgulho do que a gente faz, quem é que vai ter por nós, né? A gente tem, às vezes, mais pessoas impedindo a gente de inventar coisas, fazer coisas novas, do que a gente incentivando, né? Então a gente precisa se orgulhar mesmo, então tá de parabéns aí. Jurandir, você Essa, falou Oh, pode falar, desculpa. essa empresa, nós começamos, eu mais 2 irmãos, não foi um negócio que eu fiz Perfeito, sozinho, né? Até claro. hoje, até hoje nós estamos na sociedade, os 3, convivendo pacificamente, né? Que também não é um negócio simples, né? Não, Mas a não. gente tomou algumas atitudes, como eu já tinha tomado, a gente já tinha tomado na outra empresa, de procurar evitar de levar parentes, principalmente quando você tem vários sócios. Se for você sozinho, você é um filho. Agora, se cada sócio levar um genro, levar um filho, levar uma filha, as coisas começam a complicar. Porque normalmente são pessoas que estão precisando da empresa, mas a empresa nem sempre está precisando deles, né? É verdade. E é uma decisão muito sábia isso, né? Eu vi um grande gestor ele falar uma vez que você nunca pode contratar também pessoas que você não tem capacidade de demitir. Então, isso também Exatamente. é importante, né? Esse é um princípio que você tem que levar em consideração, né? É É. importante você, nós que estamos passando por uma reestruturação, estamos profissionalizando a empresa, trazendo Uhum. profissionais para cada área, profissionais competentes. Temos a nossa equipe lá, já temos funcionários com mais de 25 anos na empresa. Esse pessoal cresceu junto com a gente valoriza muito. Mas você tem que ir renovando
trazendo profissionais que vão agregar alguma coisa adicional para a empresa. Exatamente. Exatamente. E isso é muito importante, né? E eu fico contente de você ter tido essas experiências e conseguir setar isso, né? Então, tudo que é conversado, né? O que é combinado não sai caro. Então, combinar desde o começo na sociedade, as regras e tudo mais, isso realmente ajuda bastante. O pessoal que está empreendendo aqui, olha, essas são dicas bem valiosas mesmo aí do Jurandir. Muito bom, Jurandir. E assim, inclusive, até uma curiosidade, acho que eu nunca falei, mas eu tenho um irmão por consideração, que na verdade ele é filho da minha madrasta com o ex-marido dela, que é na minha família, os seus, os meus e os nossos, que também chama Jurandir. Então, olha só, né? Então não é um nome muito comum, mas eu também tenho um meio-irmão que chama Jurandir também, olha só. Não é um nome muito comum, não. Não, E eu não, ainda então. tenho José na frente, que é José Jurandir Barroso. Ah, lá é um complemento. Mas ficou Jurandir. É. Então tá certo. E assim, agora falando de inovação, né? Empreender, puxa, isso já estava no sangue, os irmãos também empreendendo, a família empreendedora. Hoje, né? Vocês criaram ali uma nova maneira de produzir as esteiras para a plataforma Draper e desenvolveram essa tecnologia de desenvolvimento, né, desse produto. E hoje são uma das empresas no mundo, né, uma das poucas empresas do mundo que conseguem fabricar esse tipo de produto. Como é que foi o processo de inovação, né? Desde a concepção do produto até vocês conseguirem trazer, se teve desafio, como é que foi tudo isso aí? Como você está no agro e voltado exclusivamente para o agro, você, para inovar, você tem que conhecer quais são as demandas do campo. O que Perfeito. o agricultor está precisando, o que a gente pode fazer para reduzir custos de produtos, reduzir custo para o agricultor. E, normalmente, essas demandas elas vêm do pessoal que está no campo. Uhum. Eles que têm que observar, e aí depende de você ter bons profissionais que estão alerta no campo para ver quais são os produtos que a gente poderia desenvolver e que pode desenvolver. Uhum. Então, há 13 anos atrás, o nosso colaborador, o Sérgio, que está conosco até hoje, ele trouxe essa demanda da gente fazer essa esteira. Em princípio, eu resisti um pouco em função da gente não ter uma expertise de indústria, né? Entendi. Mas aí ela acabou insistindo porque essa esteira só era fabricada por empresas do exterior, só eram importadas, não tinha um Uhum. fabricante nacional. E a gente começou esse trabalho lá atrás e nós estamos desenvolvendo. Na realidade, você tem que inovar todo ano com o produto, porque a concorrência também traz inovações, você tem que acompanhar, né? Nós temos grandes fabricantes mundiais, né, que trazem correia hoje para o Brasil, mas a gente Uhum. conseguiu baixar o custo para o agricultor comprando essas esteiras nossas, que nós não dependemos de nenhuma matéria-prima importada para produzir esse produto. Então, a inovação é muito importante. Para que você tenha inovação, você ter bons profissionais que estejam voltados 100% para a empresa e procurando produtos que a gente pode aprimorar ou desenvolver. Então, esse é o trabalho da inovação. Você tem que estar sempre inovando. Perfeito. Olha, eu identifiquei algumas coisas aqui que eu achei muito legal que você comentou, seu Jurandir. Olha, primeira coisa é você ficar de olho nas oportunidades e para a gente conseguir entender quais produtos podem ser inovados, é você ouvir o cliente primeiro. Não é você inventar o produto e ver se o cliente aceita, né? Mas é ouvir o que o cliente precisa, né? Então isso foi muito legal. Ouvir o que o produtor está buscando. E outra coisa que eu achei legal, o senhor como gestor, como CEO, ouvir colaborador, né? Apesar de às vezes a gente ter uma resistência, pô, será que vai dar certo, não vai e tal, mas você conseguiu ouvir a tua equipe. Então, você diria que um processo de inovação seria ouvir o cliente e ouvir o time para ver o que você tem de oportunidade no mercado, é isso?
Exatamente. Não é a sua cabeça que vai, de uma hora para outra, acordar e falar, vou desenvolver tal produto. Tá certo. Normalmente, a gente pensa mais em termos de gestão. O que a Aham, gente pode, como é que a gente pode liderar, né? Mas depende basicamente do pessoal, principalmente quem está no campo. E perfeito. também, quando você contrata profissionais mais experientes, trazer experiência de outras empresas para a gente aplicar em nossa empresa, né? Perfeito. Então, essa é uma preocupação nossa. O, o André mesmo é uma pessoa que veio para a empresa há 2 anos, já trouxe uma experiência, já tinha trabalhado, já vinha trabalhando também no agro. Então, é isso que nós estamos fazendo, é trazendo bons profissionais para Perfeito. continuar esse processo de inovação. Aí Que tem legal. aquela frase que você conhece, que a inovação é a matéria-prima da longevidade, Com certeza. né? E é um desafio, né? Falando em inovação, essa frase é perfeita. E até ela bate muito de frente com a pergunta, que uma outra pergunta que eu tinha separado aqui, que é como é que está sendo para você esse processo que vocês estão fazendo agora de ciclo de crescimento e governança dentro da empresa? Porque assim, quando a gente fala de inovação, a gente tem os choques das gerações, os choques das tecnologias. Como que é para você, para o senhor, seu Jurandir, depois de muita experiência e muito tempo, é, ponderar o que realmente faz sentido, o que não faz sentido, e lidar com esses confrontos de gerações e tecnologias. Apesar de perceber que o senhor já é bem tecnológico, né? Está aqui com a gente online, já está. Né, teve uma startup na parte de tecnologia lá para transportadoras e tal, então né, um software e tudo mais. Então, tudo isso é da tua bagagem, mas como é que é para você lidar com tudo isso? Porque eu acho que é interessante, porque hoje está acontecendo muito isso, né? Processos de sucessão, de governança dentro das empresas grandes do agro, e às vezes uma resistência nessa mudança, na inovação, de trazer o novo, de continuar crescendo para ser longevo, né? Para continuar existindo. Né? Então, como é que tem sido para o senhor, seu Jurandir? Bom, toda a minha vida, eu gostei muito de ler biografias de empreendedores, de grandes Legal. empresários. E hoje eu continuo lendo e continuo aprendendo. Então, a gente tem que ler bastante para acompanhar também essa evolução, né? Na outra empresa a startup que eu fundei, era só molecada de informática, né? Então, eu Uhum. tive que me adaptar. E você tem que ir inovando também, né? Você tem que ir evoluindo. Você não pode ficar para trás. Então, eu acho que é importante a gente ler bastante, eh, principalmente experiências de empresários. Hoje mesmo eu estou terminando de ler o livro do Guilherme Benchimol da XP, Ah, e tudo, legal. e tudo do que ele passou até chegar no que é a XP hoje, Que né? legal. Então, tem vários livros aí de empreendedores que eu tenho a minha neta que tem espírito de empreendedor e ela falou que a meta dela esse ano era ler 25 livros. Legal. Ela já Mais que leu até agora, ela já leu até agora 24 livros. olha só. E também livros de empreendedores, porque ela Sim. tem o espírito empreendedor, né? Então, isso é importante. Ainda faço alguns treinamentos. Eu e o André e o Rafael estamos participando de treinamento. No Legal. mês de novembro, vou ficar 4 dias em São Paulo, junto com o Marcelo, que é o nosso sócio aí, para também participar de treinamentos. Isso aí você vai aprendendo a vida inteira. Você nunca. Você tem que acompanhar a evolução dos tempos, senão você acaba ficando para trás. Isso eu acho muito importante. Muito legal. Muito legal isso, Jurandir.
Isso é uma inspiração para a gente, né? Que está ouvindo, que é mais jovem, né? Eu tenho 36 anos aqui e também gosto de ler bastante. Na minha estante aqui tem vários livros aí de empreendedorismo, de técnicas e etc., que eu acho muito legal. E assim, uma coisa que eu fiquei curioso aqui, qual que é o teu livro preferido de empreendedor? Um que te marcou? Você tem algum de cabeça que, pô, esse livro aqui me marcou. De vez em quando eu olho para ele e falo, puxa, esse livro aqui foi um divisor de águas. Teve algum assim ou não? Teve um livro que, aliás, todos eles eu gostei, né? Desde Uhum. do Abílio Diniz, o pessoal do Votorantim, a Globo, né? Toda a evolução da Globo, do Silvio Legal. Santos, todos esses livros eu gostei de muito que o título é 100 cortes, 100, não é 100 de número, não, é Uhum. o S, 100 cortes, que é do Cláudio Galeazzi, que já é falecido, né? Gostei muito desse livro. E vários outros, a história da Sony, como é que começou a Sony, a dificuldade que ele teve que eles tiveram para desenvolver as primeiras fitas. Então, você como empreendedor, primeiro você tem que ser teimoso. Meio Eu cabeça já tive dura. experiência, eu já tive experiência de começar às vezes um negócio e desistir quando eu não poderia ter desistido, quando eu era mais jovem, né? Uhum. Então, empreender não é fácil, não é fácil, porque o começo é sempre muito difícil, né? Então, você tem que ter paciência. A minha mulher fala que eu sou muito teimoso. Eu falo, se eu não fosse teimoso, eu não seria empreendedor. A verdade é essa. Tá certo. Muito bom, muito bom. Quando eu vou para sair de férias, eu fico olhando alguma coisa que eu possa empreender. Esse terreno aqui daria para fazer um loteamento, né? Você está na praia. É, eu Você gosto já muito. pega a calculadora do celular, já fica. Quantos cocos esses meninos vendem aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Já faz a conta para ver se tem negócio ali, né? Assim. Nós estamos agora fazendo um planejamento estratégico da empresa para os próximos 5 anos, né? É. Envolvendo toda a empresa, todos os chefes, os gerentes, para eles Uhum. participarem disso. E quando você faz uma reestruturação, você tem que começar da cabeça, você tem que começar da diretoria. Nós somos em 3 sócios, 3 irmãos, todos já estão com mais de 70 anos, e nós temos que pensar em sucessão, nós temos que pensar uma série de coisas, né? Sucessão, Uhum. obrigatoriamente, no dia a dia da empresa, na parte executiva, não precisa ser com filhos, Sim, sim. que é um erro que acontece muito de você se aposentar e trazer os parentes para a empresa e a empresa aí não vai para frente, porque não Uhum. tem uma experiência. Então, você tem que fazer a sucessão, mas você tem que profissionalizar a empresa primeiro. Você tem que abdicar das coisas de rotina, saber que você tem que delegar isso para profissionais que vão desempenhar melhor do que você. Uhum. Então, os parentes podem ficar amanhã ou depois numa hold, num conselho e tal, mas a parte executiva você tem que ter profissionais. E esses Perfeito. profissionais também têm que evoluir, né? Porque eles Se têm que parar, tá também fora, né? fazer cursos, ler, é o mesmo pensamento da gente. E tem Legal. alguns acabam ficando para trás, né? Porque não evoluem. Isso é É. muito importante. Legal. É legal você dizer isso. Eu falo bastante pro meu time assim, que ó, daqui um ano não vão ser as mesmas pessoas que vão estar comigo. Aí todo mundo fica meio assim, né? Como assim? Não vão ser as mesmas? Falei, pode ser os mesmos CPFs, mas as mesmas pessoas jamais. Porque se for as mesmas pessoas, a gente não evoluiu, né? Não cresceu, né? Todo time não está crescendo, né? Então, faz muito É, sentido. e tem muito de você, às vezes, querer fazer uma alteração e a Uhum. pessoa dizer, mas por quê? Eu sempre fiz assim. Se você sempre fez assim, alguma coisa está errada, É verdade. porque tudo evoluiu, né?
Tudo evoluiu. Exato. Então Legal. Então, a pessoa tem que estar procurando, dentro da atividade dele, do cargo dela, procurar evoluir. Ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ser um empreendedor dentro da empresa. perfeito. Perfeito. É Ter um esse senso de empreendedor, o que eu posso trazer de novo para o meu trabalho, né? Esse espírito, né? porque o empreendedor, ele não precisa só aquele que monta uma empresa para ele. Sim, Ele sim, pode sim. ser um empreendedor corporativo. Ele empreender Uhum, dentro da empresa. O que eu posso fazer aqui? Se eu fosse dono dessa empresa, o que eu faria? uhum. Então, nós precisamos de profissionais também empreendedores, que Perfeito. empreendam dentro da nossa empresa. Eu Perfeito. E vou. hoje, Bem, dentro das. Não, pode, vai lá. posso pegar um gancho? Eu acho que essa Claro. parte de inovação e esse empreendedorismo interno, né, ele vem muito a calhar com o que a gente vem escutando hoje até sobre educação. A Sim. educação nos moldes que a gente sempre teve, tem até hoje, né, a faculdade, que é algo um pouco mais generalista, ela está perdendo um pouquinho de espaço para aquele momento, aquela educação mais executiva focada em processo, né. O Jurandir citou a história de ler bibliografias, que ali é um exemplo na prática de pegar um problema e transformar em solução e em renda, né. Uhum, E hoje a gente vê esse tipo de curso crescendo muito, né, onde você pega uma coisa, especializa nela, né, você não tem tanto um generalismo ali envolvido, e você se aplica mais e se dedica mais a encontrar soluções ali para um problema específico, né, e entra muito dentro disso, de você buscar essa inovação no teu problema, ele pode gerar ali um insight para fazer algo extraordinário ali na frente, né. uhum. E Eu o vejo muito isso. empresário tem que ter um desprendimento para saber que ele não vai poder saber de todos os detalhes da empresa, como um dono que vai lá. Você precisa ter uma boa contabilidade, você precisa ter bons relatórios, você precisa ter um sistema de informática, um ERP bom. Então, você tem que ter esse desprendimento que a pessoa, o empresário, às vezes não tem, ele quer ainda continuar no comando, algumas coisas que não tem necessidade dele estar no comando, né? Então, Perfeito. são coisas que, do lado empresarial também, o empresário tem que ter esse desprendimento. E isso é muito legal, porque quando a gente para olhar, quando a gente vai para um cargo de gestão, ou quando a gente está empreendendo, às vezes o que trava a nossa empresa, às vezes é a gente mesmo. Então a gente tem que falar, não, deixa esse pessoal e eu vou olhar indicador, eu quero esse resultado daqui para cá, e eu vou olhar se vocês estão fazendo isso. Eu só entro no processo se a meta não está chegando perto do que a gente precisa chegar. Aí eu tenho que entrar e olhar o que está acontecendo para ver que peça que a gente mexe. Mas eu E acho isso muito legal. outra coisa que acontece muito é o seguinte: a gente sabe que o Brasil é um manicômio tributário, né? Uhum. Sim. E agora E, vai ter mais um, né, o ano que vem. e que a nossa política, os nossos políticos, enfim, todo mundo sabe o que é o Brasil, né? Uhum. E você não pode, você como empresário, antes de você reclamar do governo, você tem que ver se você está fazendo tudo correto na sua empresa. Às vezes você precisa primeiro contratar um consultor para você corrigir todos os erros, porque toda empresa tem erro. Você tem que estar diariamente procurando avaliar e corrigir. Será que eu estou fazendo tudo dentro dos princípios de uma boa gestão? Porque eu vejo muita reclamação de governo. Aí você vai ver a empresa do cara é totalmente desorganizada. Não adianta ele reclamar do governo, né? E esperar muita coisa do governo também. Se você tem que desenvolver a sua empresa sem a dependência do governo. E, primeiro, cuide de sua empresa. Vai ver se você está agindo, você está tendo uma boa gestão na sua empresa. Então, isso é Perfeito, importante. perfeito. Isso é muito bom, né? É um alerta muito importante. E
Eu vou deixar a pergunta do pequeno Jurandir para o final, e eu vou falar um pouquinho agora, trazer o André, e claro, Jurandir, você pode acrescentar a qualquer momento também, mas uma pergunta mais voltada para comercial, e claro, o CEO também está sempre olhando para os números comerciais, né? Hoje vocês estão na linha de frente aí da parte do comercial. Então, como é que está sendo a transformação do comercial hoje dentro da Multibel, que já é muito bom, mas que vocês olharam e falaram, puxa, precisamos mexer alguns ponteiros no comercial para deixar ele melhor. Então, hoje, o que vocês estão otimizando dentro desse departamento? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente está passando por um processo em que o agro, como um todo, né, ele era muito baseado em preço e um pouquinho de relacionamento, né? E hoje ele está baseado em dados, em experiência. Então todo mundo tem acesso muito fácil, o produtor tem acesso fácil, o lojista tem acesso fácil. E aí você precisa ser muito mais ágil e transformar as expectativas do teu cliente em respostas rápidas, né? E para dar respostas rápidas, eu preciso ter ferramentas boas, né? Então, dentro do processo comercial como um todo, aqui na Multibelt, a gente passou a olhar agora para as ferramentas com um olhar mais cuidadoso, né? Então, obviamente, está entrando muita inteligência artificial. A gente está trazendo e agregando várias plataformas, porque não é uma só, né, que permita que eu faça uma gestão de jornada, né, e antecipe demandas, e antecipe cenários, e consiga já trazer a solução que o cliente precisa na hora que ele precisa, né. Então eu vou entrar em contato com o cliente na hora certa, no momento certo, para resolver a dor dele. Eh, Esse é o processo agora, que antes era algo muito mais de relação, que eu tinha que estar muito, muito próximo do cliente para saber como que estava evoluindo a dor dele para no momento certo entrar. Hoje eu já sei que a dor dele vai chegar, que vai ser mais ou menos em tal horário, então eu estou pronto para ali eu já entrar com a pessoa certa, falando do assunto certo e entregando a solução sob demanda, sob medida para o cliente, né? Então são ferramentas, né? O tradicional que a gente precisa evoluir a cada dia, que é o CRM, e aí você entra com outras plataformas que a gente está trabalhando, Exact Sales, Abla, e vai aí uma lista de ferramentas para a gente otimizar tudo que o time comercial hoje tem de potencial, e potencializar já o que eles fazem, né? Porque os treinamentos não podem parar, o comercial, a pessoa comercial nunca vai ser substituída, o Não. olho no olho nunca vai ser substituído, eh, a quebra de objeção é uma pessoa que vai precisar fazer ainda, mas tem ferramenta para auxiliar, né. Então a gente vem agregando agora nesses últimos tempos essas ferramentas para facilitar o dia a dia do nosso time e tá dessa maneira também nos aproximando ainda mais, né, do cliente e ali acompanhando sua jornada e acompanhando a evolução do agro. Legal, sensacional. Assim, quais indicadores hoje, porque lógico, né? Todo time comercial a gente acaba vendo ali volume de oportunidades, de propostas e volume de fechamento. E potencial da carteira, né? Quando a gente fala de carteira de cliente, no agro a gente trabalha muito com carteira, né? Sim. Então, qual é o potencial da carteira e quanto que a gente está fechando dentro da carteira? Mas olhando para implementando essas ferramentas, que indicadores novos você está querendo olhar agora que vão fazer diferença no processo? Porque às vezes a gente olha só os macroindicadores, e Uhum. aí acho que é mais o papel do Jurandir lá, olhar os macroindicadores e tudo mais, e quando você vai para uma gerência, você tem olhado mais para a operação, quais indicadores você está buscando ver para otimizar o processo comercial? Acho que essa pergunta ela é muito importante para quem está ouvindo a gente, talvez pode ajudar alguém aqui que está ouvindo. Com certeza. Eu acho que aí a gente até volta uma casinha de um processo de reestruturação, como o Jurandir citou, que a gente está passando na Uhum, empresa. Nós reestruturamos o nosso setor de marketing. O nosso marketing, até então, ele não era a ponta da flecha. E a gente trouxe hoje o marketing para a ponta da flecha. Então, quem que vai abrir o cliente, quem vai trazer aquela informação, importação de lead, qualificar, né, e ter todo esses dados de fato na mão e entregar algo mais palpável para o time comercial é o marketing, né? Então, uhum, todo esse processo de mudança está fazendo um bem enorme para a empresa, e é o que você falou. Hoje eu preciso
melhorar a visão que eu tenho. Quando eu olho os relatórios que a gente tinha até então de um funil de vendas, por exemplo, eu olhava basicamente atividades que eu tinha no mês, orçamentos gerados e pedidos. Eh, Bom, eu estou olhando só 3 índices, sendo que eu preciso avaliar o que que eu tenho ali entre atividades e orçamentos, o que que aconteceu que eu tenho muitas atividades e converti 50% em orçamentos, e por que que eu converti 50% dos meus orçamentos em pedidos? Cadê os outros 50? Onde que parou? O que que aconteceu aqui? Foi tempo? Foi lead time? A jornada do cliente, não foi completa ou foi muito estendida, né? E agora eu começo a ter esses dados. E aí eu consigo atuar de fato, né. Com essas outras ferramentas que a gente citou antes ali, dando suporte comercialmente falando numa esteira de dia a dia, eu consigo focar o vendedor para esses pontos em específicos e a gente avaliar e atuar nesses dados mais detalhados. Uma coisa Perfeito. importante que eu queria acrescentar com relação ao Legal. comercial é o seguinte, que eu, na outra empresa, eu fiz esse mesmo processo. O comercial não pode ficar engessado em termos de preços e de prazos e tal. O André está aí no dia a dia, ele sabe que nós temos um, um- uma ferramenta em que ele tem várias condições, ele não fica me consultando sobre preço. E Uhum. nem o vendedor fica consultando ele muito sobre preço. Mas não é Perfeito. uma tabela de preço engessada, porque Perfeito. você tem várias regiões de atuação, você tem clientes diferentes, você tem muita concorrência, então você tem que ir acompanhando. E não pode isso aí ficar simplesmente dependendo de uma palavra minha, se pode fazer, se não pode fazer. Então, o comercial tem muita liberdade, porque ele pode ir lá. É claro que coisa que muitos comerciantes não têm é dar ao colaborador conhecimento dos custos da empresa. O nosso Uhum. pessoal sabe, tem o custo. É verdade, Rafael? CMV, né? O famoso CMV. O CMV, CMV, Ele isso tem aí. os custos e ele pode fazer o cálculo da margem. Quando ele vai dar um prazo maior, ele sabe que prazo que ele pode dar, o que que isso vai causar. Isso aí reflete também no comissionamento do pessoal de vendas. Se ele der um prazo maior, ele vai ter menos Margem. comissão. Se ele te vender por um valor mais barato, ele também vai ter menos comissão. Então, É, esse engessamento do comercial não pode haver. Perfeito. e a E vocês fazem isso por meio de processo, né? Não é uma questão Isso. também de abrir as portas e falar, não, cada vendedor decide. Não, é um Não, processo que não. É o que eu a digo. elasticidade, né, e tal. O que a gente pode, às vezes, liberar é o seguinte: podemos vender, fazer uma campanha no produto com tal margem, vamos ter Perfeito. que reduzir a margem? Tudo bem. Aí a gente autoriza ou não, né? Perfeito. Que é a Mas no estratégia do dia. negócio em si, é, né? É, é, a- é, às a- vezes é a você. liberdade vigiada, né. Exatamente. Perfeito. Eh, E é e muito bom, né? Porque esse processo dá liberdade, né? Vocês terem um é. bom RP, atualização dinâmica dos preços, e aí decidir quais são as margens que vocês podem trabalhar por região, por produto e tudo mais, isso dá essa elasticidade, essa liberdade para o comercial, né, André? Não, E com aí você certeza. tem que, e aí você tem que ter uma apuração de custos bem feita, né? Você tem que ter. Isso é outro erro que às vezes acontece nas empresas, né? Porque o custo de um produto não é só a matéria-prima, você tem que, toda a estrutura da empresa, você tem que incluir no custo do produto, né? Como é que você vai pagar o aluguel? Se você tiver lucro, né? Exato. Então, então você tem que ter uma apuração bem feita de custos, principalmente quem fabrica. Às vezes o custo engana muito, a pessoa às vezes acha que está ganhando dinheiro e não está ganhando dinheiro. Quando você tem indústria, principalmente, você tem que ter um custo bem apurado. E aí você depende de importações. O dólar hoje está a 4,40, amanhã depois está 5,40. 4,60, É. 5,40, 5,60, e você tem que estar acompanhando isso. O produto que você tem no estoque, ele era com o dólar a 6 ou era
a 4,50. Então, essas variações, você tem que ter um profissional acompanhando isso. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. Eu acredito que muita gente aqui no Brasil, eles erram muito em precificação de produto porque não tem ideia dessas variações do custo do produto, né? Já vi empresários, amigos meus, que eu fui na indústria dele, ele falou, sabe quanto custa esse produto aqui? Eu gasto tanto de matéria-prima. Eu falei, mas se apura o custo só com a matéria-prima? E toda a estrutura. Então, Desgaste de equipamento, pessoa profissionalizada, mudança de mercado, tem um monte de variável, né? Muitas variáveis. Muita variável no custo. Então, é essencial a gente saber isso mesmo. E André, como é que é essa liberdade dentro do comercial? Você que está mais imerso na operação. O pessoal de venda sempre reclama. Eles vão falar que não tem liberdade. Isso é verdade. Agora que era a hora que eu ia elogiar, Jurandir. Poxa. Não, realmente, como o Jurandir colocou, a gente tem essa liberdade vigiada de fato. As condições a gente tem como esticar, alongar, encurtar. É um processo que de fato tem que ficar no comercial e tem que ser ágil, tem que ser rápido, que o negócio não espera, ainda mais a gente trabalhando no agro, que é safra, né? E a partir do momento que o produtor colocou na cabeça, vou revisar minha máquina, ele decidiu fechar o produto dele naquele dia. E ele não vai esperar ver se eu vou ajustar um prazo para ele ou se a diretoria vai aprovar ou não. A gente precisa tomar as decisões de uma maneira rápida e a gente tem isso na mão. E a gente tem essas ferramentas e essas possibilidades todas aqui, o que é um ganho enorme, tanto para os consultores de venda quanto para os gestores, que a gente tem essa agilidade, essa dinâmica, né? E um ponto que vale ressaltar, até com todas essas ferramentas e toda até essa liberdade vigiada que a ferramenta nos traz, um ponto muito positivo da Multibelt é essa mentalidade da diretoria de aceitar as tecnologias que nos promovem isso, que nos fornecem isso. Eles enxergam justamente a necessidade dessa agilidade, né? Então, o que a gente propõe, obviamente, né, tem que colocar os custos, tem que colocar o retorno que vai entregar, tem que colocar o preto no branco ali, porque a empresa tem que se pagar no final do dia, mas tem uma mentalidade muito aberta para isso, e isso facilita demais o dia a dia do comercial. A gente depende de dados para vender. Eu preciso da minha carteira, eu preciso esquentar minha carteira, eu preciso ter fechamento, eu preciso ter os closers, eu preciso acelerar meu processo o máximo que eu posso. E para eu acelerar, eu preciso de ferramenta do lado. O que você não pode deixar com o comercial é aprovação de crédito. Isso é com financeiro, né? Aí quebra a empresa. Tá certo. O cliente é sempre nosso amigo. Até eu que sou comercial, eu tenho que obedecer algumas regras de aprovação de crédito, porque senão a gente acaba... Então, isso aí é um negócio também muito sério. E é o cenário que a gente está hoje, né? Porque você pega no agro 2024 mais de 2.200 pedidos de RJ. Né? Você precisa ter um cuidado hoje, um olhar enorme para isso, porque essa flexibilização trouxe benefícios para um lado, mas alguns ônus grandes para o outro, né? Então, o olhar tem que ser muito apurado hoje em dia. É verdade, é verdade. E ainda mais nesse momento que a gente vive em algumas incertezas, né, e tudo mais, então é importante a gente
ter políticas boas, e até é interessante, né? Quais hoje são essas políticas, né? E revisar essas políticas de crédito para que você consiga se manter seguro no mercado, porque não é vender a qualquer custo, né? Então a Não. gente não pode vender a qualquer custo, porque se a gente vender a qualquer custo, uma hora essa conta chega e aí a gente vê o que está acontecendo nas outras empresas. E isso que traz essa seriedade para vocês como Multibelt, né? Olhar com gestão mesmo para todas as áreas da empresa para garantir que a empresa seja saudável e seja um fornecedor confiável, né? Que é o que vocês estão construindo sempre ao longo dos anos, né? Então, sensacional. A Eu acho Multibelt que ela virou sinônimo de confiança e performance aí nos últimos anos, né? E acho que isso tudo é fruto desse trabalho de aproximação com o cliente, ao mesmo tempo, óbvio, qualidade, e entrega real, né? Acho que Uhum. os produtos ao longo do tempo foram evoluindo junto com a empresa, e cada vez mais a gente vem entregando produtos de excelente qualidade e reforçando que a empresa não está buscando somente um relacionamento com o cliente. Hoje a gente está buscando que o cliente tenha uma experiência com a Multibelt e que essa experiência seja cada dia mais positiva, né? Perfeito, perfeito. Sensacional. E, Jurandir, uma pergunta assim para a gente fechar aqui com chave de ouro, o André também vai responder ela. Se o grande Jurandir de hoje, com seus 70 e poucos anos, encontrasse o Jurandirzinho, o pequeno Jurandir ali, saído da faculdade, entrando no agro pela primeira vez, vendo tudo isso, qual é o conselho que você daria para o pequeno Jurandir? Que não, poderia mudar. não cometer os erros que eu cometi. Eu tive uma experiência muito importante na outra empresa, que eu Uhum. fui diretor administrativo financeiro durante 15 anos. Depois nós fizemos um rodízio na diretoria, eu assumi a diretoria comercial. Ah, tá. E eu tive que mudar muito na minha postura, na minha visão de gestão, quando eu assumi a diretoria comercial. Como eu estava na administrativa e financeira, o crédito era comigo, então eu era uma trava para o comercial, né? Olha a história do Entendi. crédito aparecendo aí, ó. E aí, quando eu me vi só no comercial e não podendo aprovar crédito, aí eu vi que então você não pode ter trava. O comercial ele tem que ter trava se com relação ao crédito, não tem muito o que discutir. Se o cliente não merece o crédito, não adianta. Ah, vão perder Uhum. essa venda? Vão perder a venda, né? Então, agora, você precisa ter também, usar toda a tecnologia, você tem que ter dados do cliente, você tem que saber o, a vida do cliente, né? Em termos de procedimentos financeiros, se paga em dia, se não paga em dia. Então, eu acho que foi muito aprendizado, né? Foi muito aprendizado. Eu faria muita coisa diferente? Claro que faria diferente, né? Eu acho que para um gestor, principalmente na parte de administração de empresa, ele precisa ter uma boa noção de contabilidade. O que acontece hoje em muitas empresas menores é que você tem uma contabilidade só para atender o fisco. É o darfeiro, né? Até, até porque os contadores são muito mal pagos, né? Porque o próprio comerciante acha que aquilo não tem muita importância. Então, você, nem que for num papel de pão, você tem que ter uma apuração mensal do que você vendeu, quais foram as suas despesas e qual foi a lucratividade que você tem. Não pode esperar o Completo, balanço, né? não pode esperar o balanço do contador. A menos que Perfeito. seja um contador, por exemplo, nós temos um contador, mas ele tem que entregar um balanço até o dia 10 de cada mês, ele tem que estar com o balanço do mês anterior pronto. E é um Uhum. balanço que reflete toda a movimentação da empresa. Você não pode Perfeito. ficar sem controle nesse aspecto. Então, é importante a pessoa também
aprender um pouco em termos de contábeis. Você tem vários cursos, você tem cursos hoje para não contadores, né? Para você fazer e aprender o que é contabilidade. Então, gestão, você tem que especializar em todas as áreas, né? Perfeito. Perfeito. Tem que saber quais indicadores olhar, né? Por exemplo, o DRE que você falou, que é muito importante, né? Então, pessoal, pesquise sobre DRE aí, se você é empreendedor, para ter um DRE gerencial, que é do ano, né? Você tem o gerencial, que é do mês, e o completo, que é do ano, né? Então, é importante a gente ficar de olho para ver se a gente está pagando para trabalhar, né, Jurandir? Já pagou muito para trabalhar, Jurandir? Se eu paguei muito para trabalhar, É. felizmente não. Que bom. Eu já aconteceu comigo, viu? De eu pagar muito para trabalhar. Uns 3 anos aí da empresa, eu já paguei para trabalhar. Eu fiz algumas tentativas de empreendimento que não deu certo Uhum, e que aí eu tive que desistir logo no começo. Eu tive alguns prejuízos, tive, né? uhum, O futebol, por exemplo, eu sou muito ligado ao futebol. uhum. Fui dirigente do futebol. Foi muito bom? Foi muito bom. Isso atrapalhou a empresa? Acredito que atrapalhou em parte, sim. Porque o Entendi, futebol você envolve emoção. Então, se o time está ruim, a imprensa quer falar com você todo dia. Se está bom, é a mesma coisa. Então, envolve muita emoção. E a sua cabeça acaba ficando voltado para outra atividade que não a sua empresa. entendi. Então, um Mistura muito. comerciante que a empresa depende dele, ele ficar participando muito de entidades, de associações e tal, isso aí acaba tomando muito tempo dele e normalmente não traz muita vantagem para a empresa. Ele tem Entendi. que se Então precisa de dedicar foco. à empresa, a cabeça dele tem que estar 100% na empresa. Tá certo. Foco, né? Foco. E você, André? Se fosse falar com o Andrezinho lá, caiu, acabou de sair da. Não sei se fez Exalc, mas fez qual faculdade de, da parte de economia? Agronomia, Então. agronomia. Fiz agronomia Então. em Santa Catarina, a Santa boa Catarina. e Aí, bela Santa Catarina. aí É, saiu de lá, catarinense, jovem mancebo, e aí? não, só para salientar, né, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu vim escalando, eu cheguei no Paraná devagarinho. Nasci, estudei em Santa Catarina, eu trabalhar no Paraná. Olha lá. Mas eu vejo que o processo da aprendizagem ele mudou muito, né? E como eu citei antes, eu acho que a gente sai da faculdade com uma ideia que você vai mudar o mundo, né? E que você vai conquistar tudo e tudo muito rápido. E quando você chega para a realidade, ela é outra, ela te impõe outros desafios. Eu acredito que precisaria lá atrás a gente aprender a ter uma mente um pouco mais aberta, né? E dar a devida atenção para porque o Jurandir mesmo falou, economia como um todo, né, o agrônomo ele não sai um grande economista, ele não sai um grande gestor de finanças, ele não sai um grande administrador, né, por mais que você tenha cadeiras na faculdade disso, eh, mas como isso se mostra necessário hoje no cenário, né, e a gente percebeu isso com o andar da carruagem para chegar até aqui. E são aprendizados que você tem que vir, acrescentando, eh, no teu currículo, para tua vida, para tua carreira e toda a tua experiência. É mais essa questão de mentalidade aberta para os demais segmentos, né. Não é a agronomia que ia resolver todos os problemas do mundo assim que eu terminei a faculdade, que para mim no momento era, né. Então, esse é o ponto acho que de reflexão para o meu Andrezinho lá de trás. Legal. Aprender, ampliar o conhecimento, ser Ampliar. especialista numa coisa, mas ampliar o conhecimento a um ponto de você ter uma visão melhor, né? Basicamente é isso, né? Exatamente, uma visão mais holística. É legal, muito bom. É isso aí. Gente, sabe o que também ajuda a empresa a crescer? Dar uma curtida aqui, se inscrever no canal, vocês poderem compartilhar com seus amigos esse episódio do podcast e deixar aqui nos comentários o que você mais aprendeu aqui nos podcasts. Jurandir, André, para mim foi um prazer inenarrável bater esse papo com vocês, foi muito legal.
eu aprendi demais, eu anotei muita coisa, eu sempre anoto, né? Eu gosto de mostrar, eu sou moderninho, anoto no tablet, né? Mas eu anoto muita coisa aqui, ó, tem umas 500 folhas aqui, porque eu aprendo muito com os nossos podcasts, e com certeza a galera aprendeu também. Mas obrigado, Vini, pelo papo, foi muito bom. Obrigado, viu, Jurandir, pelo tempo, os entraves tecnológicos, mas deu tudo certo. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos por essa oportunidade de poder, eu não digo ensinar, que ninguém tem essa pretensão de querer ensinar, é citar as suas experiências, o que você errou, o que você acertou, né? Isso são coisas que eu faço, que eu sinto falta de quando eu era mais jovem. O problema é que as faculdades hoje não preparam o jovem. Você pega, às vezes, eu fiz o curso de Direito, Uhum. mas também fiz contabilidade, né? Então, isso aí foi muito importante. Os dois cursos, para mim, foram importantes, porque você pode avaliar muita coisa em termos de contrato, você tendo uma experiência jurídica, né? Eu nunca advoguei, mas você acaba aprendendo muita coisa. E as faculdades têm esse ponto que eu acho que precisaria mudar, que é dar um embasamento maior, né? Para quem vai se Empreender. dedicar à gestão de empresa, quem empreender e tal, tem que ter mais ensinamentos nesse aspecto. Mas é muito importante para a gente poder dizer o que é a nossa empresa, né? E estamos à sua disposição para, quando precisar, estamos à sua disposição para transmitir o que a gente aprendeu. Bater um papo. Puxa, foi muito bom mesmo, gostei demais. André, obrigado também pela sua participação, viu? Muito bom mesmo. A gente gosta muito de vocês como clientes também, então para poder trazer vocês aqui, compartilhar essa experiência com outras pessoas é muito importante para a gente. Hoje o nosso podcast atinge umas 2.100 pessoas por mês. Todos os meses tem gente ouvindo e participando. Então, a gente agradece demais essa participação de vocês. Foi um grande prazer aí para a gente também, viu?